Saber Direito desta semana, o curso é sobre Direito Administrativo. Você vai conhecer mais sobre improbidade administrativa, a tipologia dos atos de improbidade, os agentes públicos, as sanções, os pontos polêmicos na lei. As aulas são com a professora Marilene Matos. Professora Marilene Carneiro Matos. Olá, eu sou a professora Marilene Matos e estamos dando continuidade ao nosso curso sobre improbidade administrativa. A gente viu na aula inicial as noções introdutórias da improbidade, vimos os fundamentos constitucionais e legais do ato de improbidade, bem como vimos na aula 2 os sujeitos envolvidos no ato de improbidade, ou seja, quem pode sofrer improbidade e quem pode praticar atos de improbidade. Então, o objeto específico da nossa aula de hoje eu considero muito importante, vou te explicar por quê. A nossa aula de hoje ela é baseada nas condutas que constituem a improbidade administrativa. Vamos entender quais são os atos que podem ser considerados improbidade administrativa nos termos listados na Lei 8429 de 92. Então, é um ponto extremamente importante, fulcral, porque é a improbidade em si, o ato, a conduta de improbidade, ou seja, a conduta que atenta contra a probidade na administração pública, ok? Como a gente viu nas aulas anteriores, a improbidade ela foi prevista na Constituição Federal, no artigo 37, parágrafo 6º, que previu que os atos de improbidade importarão a perda da função pública, a indisponibilidade dos bens, o ressarcimento ao erário e a perda da função pública, ok? Só que a Constituição ela definiu as penalidades previstas para o ato de improbidade sem, contudo, delinear, fazer o contorno jurídico das condutas que constituem improbidade. Então, ela remeteu esse contorno, esse delineamento para o legislador ordinário que o fez, mediante a edição, no ano de 1992, da Lei 8429/92. Então, vamos ver que condutas são essas que constituem atos de improbidade e que estão previstos, delineados juridicamente na Lei 8429 de 92. Mas, desde já, eu quero te chamar a atenção para um aspecto muito importante. A Lei 8429 de 92, ela não é taxativa como o direito penal. Inclusive, isso é objeto de crítica por vários setores da doutrina, tá certo? Vou te explicar por quê. Ocorre que no direito penal não há crime sem lei anterior que o defina em todos os seus elementos. Então, para que alguém seja considerado como incurso num tipo penal, sofra uma ação penal, é necessário que a conduta dele venha minuciosamente descrita na lei penal. Se faltar qualquer dos elementos ali, a gente diz que o fato é o quê? Atípico. Que ele não está previsto na norma e, portanto, ele não vai ser considerado crime, tá certo? Não é assim que ocorre na lei de improbidade administrativa. Mesmo porque, como a gente viu no início do curso, a lei de improbidade administrativa ela não tem caráter penal. A lei de improbidade administrativa é uma lei de caráter civil, constitucional e administrativo, tá certo? Então, o que acontece? As condutas previstas como improbidade administrativa, elas estão delineadas no artigo 9, 10 e 11 da Lei 8429/92. Só que esse rol que está ali expresso, ele não é exaustivo. O que significa isso? Não ser rol exaustivo. Eu vou te explicar. Enquanto no direito penal, nada que não esteja previsto na lei penal, você pode dizer que é um crime, na lei de improbidade administrativa, há condutas que não estão ali previstas. Por quê? Porque o rol das condutas elencadas ali no artigo 9º, no artigo 10º e no artigo 11 da Lei 8429 de 92, ela é um rol meramente exemplificativo, tá? Quanto a isso, não há nenhuma dúvida, tanto pela redação do dispositivo quanto pela interpretação doutrinária e jurisprudencial sobre o tema, ok? Outro aspecto muito importante, a gente vai ter ainda uma aula específica sobre as penalidades previstas na lei de improbidade. Mas eu já te adianto que os tipos de improbidade, né, as condutas previstas no artigo 9º são as mais graves. A do artigo 10 são de gravidade mediana e do artigo 11 são as mais, digamos assim, mais leves, cujas penalidades são mais leves.
Então, vamos ver que condutas foram essas previstas na lei como improbidade administrativa? Vamos começar, então, pelo artigo 9º. Vamos lá. Então, vamos ver o que diz o artigo 9º da Lei de Improbidade, que prevê o tipo, né, a conduta de improbidade mais grave, a que é que gera sanções mais pesadas da norma de direito administrativo. Então, o artigo 9 diz que constitui atos de improbidade atos que causam enriquecimento ilícito do agente, que provocam um enriquecimento ilícito do agente, ok? E aí ele vem, o caput do dispositivo fala em enriquecimento ilícito e depois os seus incisos vêm exemplificando condutas. Então, que condutas que a gente poderia exemplificar, que aparece mais na mídia sobre enriquecimento ilícito de agente? Receber vantagem, não? Receber vantagem para, por exemplo, superfaturar uma licitação, receber uma vantagem para dispensar formalidades imprescindíveis, né, para a concessão de empréstimos, ok? Então, várias atitudes ali previstas no artigo 9º, elas configuram atos de improbidade que causam, que provocam um enriquecimento ilícito do agente público, tá certo? Essas são consideradas mais graves. E em seguida vem o artigo 10 dizendo o seguinte, vamos lá. O artigo 10, ele prevê condutas de improbidade que causam prejuízo ao erário, ou seja, tem que tomar um pouquinho de cuidado, a gente vai ver isso no decorrer da aula, porque às vezes as condutas previstas no artigo 9º são bastante parecidas com as condutas previstas no artigo 10, tá? Então, enquanto o artigo 10 ele prevê o enriquecimento ilícito do agente, o artigo 9º ele prevê um prejuízo ao erário. Aí você vai me perguntar, professora, mas todo enriquecimento ilícito, ele não provoca também um prejuízo ao erário? Via de regra, sim. Via de regra, sim. Mas aí basta, isso não quer dizer que vai ter dois tipos de improbidade, porque a improbidade mais grave, ela vai praticamente, né, ela vai absorver os outros tipos de improbidade previstos nas normas mais leves. Tá entendido até aqui? E aí, depois, houve a inclusão na lei de improbidade de do artigo 10A. A gente tem, então, o artigo 9, o artigo 10 que é o prejuízo ao erário, e a gente tem o artigo 10A, que foi uma norma assim, incluída por uma lei complementar, né, mais recentemente, e que incluiu como hipótese de improbidade administrativa manter ou conceder uma isenção fiscal ou um privilégio fiscal. Esse dispositivo ele foi editado tendo em vista uma ocorrência que se observou na prática, que é a guerra fiscal de prefeitos, que concedem benefícios fiscais para atrair investidores para a sua região ou até mesmo para obter vantagem com esses investidores, ok? Então, a partir daí foi editada essa norma para que a concessão ou a manutenção desse benefício fosse considerada improbidade administrativa. E o fato desse dispositivo ter sido instituído por lei complementar, o que muda nisso aí? Porque a gente sabe que a lei de improbidade administrativa é uma lei de natureza ordinária, né? Então, voltando um pouquinho na parte de processo legislativo, a gente sabe que a lei ordinária ela é uma lei que não prevê um quórum, uma aprovação especial do Congresso Nacional. Já a lei complementar, ela prevê que um quórum qualificado, né, um quórum diferente do previsto para aprovação da norma de caráter ordinário. Então, quando você tem uma alteração de uma lei ordinária por uma lei complementar, qual é a implicação disso? Aí eu vou te responder. A implicação é nenhuma, tá? O que não pode ocorrer é uma norma uma lei complementar ser alterada por uma lei ordinária, né? Mas uma lei ordinária ser alterada por uma lei complementar, não há problemas, porque é aquela história, né? Quem pode o mais, pode o menos. Então, não há problema nisso aí. Mais uma observação quanto a isso. Se por acaso, em algum momento, houver necessidade de alterar esse artigo 10A, a alteração poderá ser feita normalmente por lei, né, de caráter ordinário. Não é necessário outra lei complementar, porque a norma ela é só, se diz, né, formalmente complementar, mas a matéria dela é de lei ordinária, ok? Porque quando a norma é de lei complementar, para ser regulamentada por lei complementar, o próprio dispositivo constitucional
já tem esse mandamento, né? Já ordena que a matéria seja regulada em lei complementar. Então, a gente observa, quando isso ocorre, o dispositivo fala o seguinte, então, lei complementar disporá sobre, ok? Quando não há nada, nenhuma menção sobre isso, o entendimento é de que é matéria de lei ordinária, ok? Então, sobre esse artigo 10A instituído, né, posteriormente, a única observação importante, né, que se tem a fazer, né, desculpa, melhor falando, a observação importante que se tem a dizer é que é uma norma materialmente ordinária, então ela vai poder ser modificada por norma ordinária também, ok? E outra observação é o seguinte, se você for ler depois aqui, o dispositivo relativo ao artigo 10A, você vai ver que ele faz remissão a uma outra norma que trata de um imposto municipal, né? Que é o ISSQN, Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza, ok? Então, a norma diz que não poderá ser concedida uma alíquota menor do que 2%, tá? Então, quanto a esse dispositivo, não tem muito mistério. O que ele diz é que não pode ser concedido uma alíquota menor do que 2%, não poderá ser concedida, né? Sob pena de importar em improbidade administrativa por parte da autoridade que conceder, ok? Continuando aqui na tipologia da improbidade administrativa, então, a gente tem a mais grave, né, consubstanciada no artigo 9 da lei, depois a gente tem a 10A, e depois, por fim, a gente tem a tipologia da improbidade considerada mais leve de todas, ou seja, que prevê penas mais brandas, né? Que vai ser a improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública, né? Foi falado nas aulas anteriores que os princípios atinentes à administração pública, eles são de observância obrigatória para o gestor público, ok? Nesse sentido, o gestor público ele é obrigado a observar não só regras, né? Não só normas, mas princípios também. Eu vou te dar um exemplo bastante elucidativo dessa afirmação. A proibição de nepotismo, ela decorreu, por exemplo, da interpretação de um princípio constitucional. Decorreu do princípio da moralidade administrativa, porque não havia norma proibindo a contratação de parentes na administração pública. Mas aí, por uma interpretação do princípio da moralidade, passou-se a entender que era proibida a contratação de parentes, né, até determinado grau, né, inclusive em caráter colateral, né, para ocupar cargo ou função pública na administração pública, ok? E então você vê a importância do princípio e o tanto que ele é vinculante para o gestor público, né? Então o princípio ele vincula o gestor público, vincula toda a administração pública. E a inobservância de um princípio, ela pode causar, pode vir a acarretar a improbidade administrativa. Tá certo? Então, vamos ver aqui em espécie quais são as condutas, então, que a gente vai poder considerar como de improbidade administrativa. Começando, então, da conduta mais grave, que está prevista no artigo 9 da Lei 8429/92. Então, a gente viu também que não é taxativa, né, a norma, as condutas previstas na lei de improbidade. Isso significa que outras condutas que não estão previstas na lei de improbidade, mas caso venham a ocorrer, elas podem fazer com que o ator daquele ato possa estar em curso na lei de improbidade, nas condutas, tá certo? Rol, então, rol exemplificativo não taxativo. O primeiro dispositivo que trata da improbidade é o artigo 9º da Lei 8429/92, que fala sobre o quê? Sobre o enriquecimento ilícito do agente público. Então, ele diz que constitui improbidade administrativa o agente público a oferir qualquer vantagem, né, de natureza patrimonial, em decorrência das suas atribuições, né, como agente público, né, aí ele vem e diz diversas condutas que constituem essa improbidade, mas com aquela palavrinha notadamente, que é o que faz com que a doutrina entenda que se trata de rol exemplificativo e não taxativo, ok? Então, quais são os requisitos para se configurar um enriquecimento ilícito? O mero fato de ter se enriquecido não quer dizer que haja uma improbidade ali. O enriquecimento do agente
ele pode não decorrer do cargo público, mas pode decorrer de outras razões, né? Exemplos a gente, é o que não falta, né? Pode acontecer de tudo. Um agente público, ele pode ganhar na loteria, pode ter uma herança de um parente, ele pode, inclusive, se enriquecer a partir dos seus próprios rendimentos, né? Se ele for uma pessoa que saiba aplicar, aplique aí em negócios, né? Outros negócios permitidos. Pela legislação, ele vai poder ter um enriquecimento. Então, o pulo do gato nesse dispositivo, o que vai determinar se ele constitui improbidade é a palavrinha ilícito. Esse é aquele enriquecimento, ele foi ilícito, e se ele decorreu também do exercício de suas atribuições, tá? Por quê? Porque ele pode ter um enriquecimento ilícito em virtude de outros crimes que não têm a ver com as suas atribuições. E aí a gente não vai poder falar, né? Não vai se poder falar em improbidade administrativa. Ok? Outra observação importante é que o enriquecimento ilícito, ele admite duas formas, né, pela lei. Melhor falando, ele admite apenas a forma dolosa, tá? Ele não admite a forma culposa. E aí a gente vai ressaltar novamente o que é o dolo, ok? O que é o dolo? O dolo é a intenção, é o agente ter a intenção de se enriquecer ilicitamente. Significa dizer que o dispositivo não admite o enriquecimento culposo, tá certo? Do agente. É até difícil imaginar como que um agente vai conseguir obter um enriquecimento por culpa. É muito difícil, né? Caiu um dinheiro aí na minha conta de um presente que eu ganhei, de uma comissão, porque eu pratiquei um ato ilícito, deixei de fiscalizar, ou fiz algo ilícito dentro das minhas atribuições, por acidente, é impossível, né? Não tem como ter um enriquecimento ilícito por culpa. A culpa, ela é quando não há intenção do agente de praticar aquela conduta, tá certo? Então, enriquecimento ilícito, necessariamente, ele tem que vir com intenção, com o dolo do agente. Tá? Não se esqueça disso aí. E agora, que tal darmos uma paradinha para a gente resolver uma questão, testar nossos conhecimentos, sedimentar o conteúdo. Vamos lá? Um servidor municipal recebeu vantagem econômica por intermediar a liberação de verbas públicas. Em qual modalidade de improbidade administrativa está inserido? Letra A. Decorrente de concessão de benefício administrativo e financeiro, não pode ser porque o enunciado da questão não fala isso. Ele fala em vantagem econômica auferida por intermediar a liberação de verbas públicas. Então, vamos para B. Que atenta contra os princípios da administração pública? Não, né? Aqui a gente vê claramente o recebimento de uma vantagem econômica, ok? A gente vai para C. Causador de prejuízo ao erário? Pode até ser, mas a questão ela fala em vantagem econômica. Então, a resposta vai ser a D, que importa enriquecimento ilícito, ok? Acertou isso aí, ficou claro? Eu vejo muita gente escorregar nessa questão em provas e assim vai ser muito útil para você não errar mais esse tipo de coisa. Quando o servidor recebeu uma vantagem, em decorrência de liberação de verba de forma ilícita, ele atentou contra os princípios da administração? Com certeza ele atentou contra os princípios da administração. Ele causou um prejuízo ao erário? Causou um prejuízo ao erário. Mas ele se enriqueceu ilicitamente? Enriqueceu ilicitamente. Então, sempre que o mesmo ato, a mesma conduta, constitui os 3 tipos de improbidade, ou 2 tipos, a gente joga sempre no mais grave, tá? Então, se um ato importou enriquecimento ilícito, mesmo que também esteja inserido nas outras 2, a gente fala que é enriquecimento ilícito, tá? Vamos supor que um ato que não é enriquecimento ilícito, mas é um prejuízo ao erário. Ele importou também em lesão aos princípios administrativos? Importou, mas a gente vai enquadrar sempre no mais grave. Ficou claro aí? Então, tá. Então, não erre mais essa questão, ok? Então, dando continuidade aqui, eu queria te falar de outra coisa. O enriquecimento ilícito ele pode se dar pela forma dolosa, né? A gente disse aqui que não é possível o enriquecimento ilícito por culpa, né? Por um descuido, por uma negligência, por uma imprudência, né? Imperícia, não pode ser. Então, ele vai ter que ser com dolo, né? Com intenção. O STJ, inclusive, fala que esse dolo ele não necessariamente tem que ser direto, ele pode ser um dolo indireto, tá?
Pode ser um dolo indireto, mas não culpa, nesse caso do enriquecimento ilícito, ok? E esse dolo pode se dar por ação ou por omissão? É possível, então, os tipos mais comuns de improbidade administrativa são os tipos em que há uma atuação, né? Um fazer do agente público. Mas é possível também que o agente público tenha um enriquecimento ilícito por omissão? Isso é perfeitamente possível. Vamos imaginar aqui um exemplo, ok? Vamos imaginar que o agente público ele vai oferir uma vantagem enorme, né? Uma propina, um valor em dinheiro, para deixar de fiscalizar determinada empresa, ok? A empresa está lá devendo um monte de impostos, apresentou os livros ali, os livros estão totalmente irregulares e ele se omite. Ele deixa de fiscalizar, sendo que está na área dele de fiscalizar. Então, é um enriquecimento ilícito em decorrência de uma omissão, de um não fazer do agente. Então, fica bem claro que esse tipo de improbidade, ele pode ser levado a efeito tanto por ação quanto por omissão, sempre na forma dolosa, ok? Eu queria te fazer outra observação sobre esse dispositivo, do artigo 9. Vamos lá. Já falamos também que essa vantagem tem que ser ilícita, tem que ser em razão do cargo, né? Em razão das atribuições, né? Se for fora das atribuições do cargo, a gente pode ter até outro tipo de crime, mas não o de improbidade administrativa, tá certo? Outra observação importante sobre isso aqui. O artigo 117 da Lei 8.112, do Estatuto dos Servidores Públicos, ele diz que ele coloca como proibição ao servidor público receber presente, né? Em decorrência assim, de suas atribuições, receber uma comissão, um percentual, ele tem essa proibição, mas esse dispositivo legal, ele tem que ser interpretado dentro de uma razoabilidade. Então, em decorrência disso, tem um próprio Código de Ética do Serviço Público, né, editado ali pelo Poder Executivo, que ele normatiza essas situações de presentes e coloca um valor ali base, né, um valor máximo de recebimento de presente na faixa de R$100. Então, não é assim, absolutamente, que o servidor público não pode receber um presente, não é isso. Esse entendimento não é levado ao extremo. O servidor pode receber um presente, por exemplo, em decorrência de uma amizade, ainda mais em cidade pequena, ali que todo mundo se conhece. Então, o objetivo da norma é evitar recebimento de presente para que algo não funcione na administração pública. Não é um recebimento de presente de alguém que, até em decorrência ali do trabalho, né, da situação de coleguismo, fez amizades e às vezes, né, isso a gente vê na prática, no dia a dia, alguém viaja, traz um presente, então não por favor, não é improbidade aí, ok? Então, essa observação que eu tenho para te fazer que é relevante, tá? Não vamos levar a extremos as normas de improbidade. Mesmo porque a gente viu aqui que não é qualquer ilegalidade que causa improbidade, não é qualquer ato ilegal, mas tem que ser ato ilegal de uma gravidade que justifique, né, que seja considerado improbidade. Uma das críticas, eu tinha comentado, né, aqui, que uma das críticas à lei de improbidade é que ela tem tipos muito abertos. Então, são tipos que, como ela dá um rol exemplificativo, e são são condutas que não está descrita minuciosamente, né, cada um dos elementos dela. Então, assim, isso dá uma margem, né, tanto para quem maneja a ação de improbidade, quanto para o julgador, às vezes ter uma apreciação que não seja tão objetiva. É uma das críticas que se faz à lei de improbidade. Para os críticos, essa lei diz, não, é impossível, porque mesmo que não seja norma penal, ela tem um caráter sancionatório, né? Hoje em dia está em voga a gente falar em processo sancionatório, em direito sancionatório, que são esses direitos que, embora não tenham caráter penal, eles se aproximam, né, porque eles prevêem penas, né, prevêem condutas e prevêem penas. E estão dentro desse, né, que a gente tinha comentado também, desse microsistema de combate à corrupção. Então, para alguns, já chegou-se, né, tem doutrinadores que escrevem, essa lei ela é inconstitucional, porque os tipos são muito abertos. Né? Na verdade, não é assim, porque a gente sabe que em direito as normas elas vão tendo o seu contorno, né? O seu contorno jurídico vai sendo, que vem da interpretação da jurisprudência, dos tribunais superiores.
e assim, da doutrina, a doutrina vai escrevendo. Esse é o nosso papel como operador jurídico, né? Operador do direito. A gente vai criando, a gente vai conformando a norma e aí a partir desse entendimento, né, em comum a gente vai tendo uma certa objetividade. Não é assim que o Ministério Público tenha liberdade total de fazer, né, de colocar alguém numa ação de improbidade e que não vai ter um controle sobre isso. Tem um controle sim, tá? O Ministério Público, como o autor, né, da ação de improbidade, ele não pode utilizar, embora as condutas previstas na lei sejam abertas, sejam tipos mais abertos, nem por isso o Ministério Público não vai ter uma objetividade na hora de fazer a ação de improbidade. Ele vai ter que individualizar a conduta, vai ter que descrever a conduta minuciosamente, a fim de que tenha uma individualização da conduta dentro da norma da improbidade e também, depois a gente vai ver na parte da aplicação das sanções de improbidade, a gente vai ver que o juiz vai poder fazer essa gradação, né? Ele vai poder apreciar a gravidade da conduta da improbidade e a partir dessa gradação ele vai poder estabelecer, né? Ele vai poder um pouco graduar essas penas da lei, ok? Mas voltando aqui no artigo 9º, né? Então o presente ele é permitido, tá? Ele é permitido, o que não pode ter o recebimento, né, de uma vantagem econômica que provoca um enriquecimento totalmente incompatível do agente público em decorrência do cargo, né, que ele exerce, ok? E como que vai ter esse controle desse enriquecimento? Além dos atos em si, que são controlados, né, os atos da administração pública, vai ter também um controle diante da obrigação do agente de apresentar a sua evolução de rendas, né? Vamos supor que tem um agente, né, entrado num cargo e tem um salário que daqui a 5 anos ele tem uma renda que é incompatível, porque quando ele vai assumir, ele apresenta a declaração de rendas e a cada ano ele vai apresentando, né, a sua evolução patrimonial. Vamos supor que daqui a 5 anos ele tem uma evolução que seja incompatível com o salário que ele recebeu, né, durante esses 5 anos. Aí, o que ele vai ter que provar para não ser incurso numa improbidade? Ele vai ter que falar a origem, né? Você tem aí um patrimônio absurdo, né, que não é um patrimônio de um assalariado ou da renda que você oferiu durante esse tempo, por quê? Aí ele vai ter que comprovar o que aplicou, né, ou que recebeu uma herança, ou que fez negócios externos, né, que tinha empresa, algo assim, para poder explicar a evolução patrimonial dele, ok? Então, o que a norma pretende coibir é o enriquecimento ilícito em decorrência das atribuições do servidor, tá certo até aqui? Então, quando a gente vai nos dispositivos, né, nos incisos do artigo 9, uma boa forma de você diferenciar as condutas de improbidade é pelo como está escrito os dispositivos, tá? Então, só para te dar um exemplo, vamos aqui no artigo 9. Receber para si ou para outro em dinheiro, bem móvel, esse é o inciso 1. Tá? Depois você vai lá na lei e veja com calma lá, né? É importante ler cada um desses dispositivos. Aí vem o segundo e fala o quê? Perceber vantagem econômica, direta ou indireta, para facilitar a aquisição, utilizar em obra, serviço, né? Servidores ou máquinas em particular, ok? Então, pelo próprio verbo, os verbos utilizados no artigo 9º, você vai ver que são verbos mais ativos, que o servidor recebe para ele, que ele pega para ele, se apropria, né? Aí fica claro que essa conduta, ele está oferindo para ele, né, um enriquecimento ilícito, está obtendo essa vantagem para ele, ok? Tá certo até aí? É um enriquecimento em detrimento da função pública, óbvio, né? Aí eu vou te mostrar mais uma perguntinha que costumam pegar muita gente, né? É o uso de bens públicos em face do interesse privado do agente público, né? Isso a gente vê muito, já vi muito isso, muitas ações desse tipo na justiça, né? Mas vamos supor que o agente público, ele simplesmente se utilize de servidores ali subordinados a ele na empresa dele, né? Não, vou te dar um exemplo melhor ainda. Ele utiliza de um bem da empresa pública, tá? Qual é o bem mais utilizado? Vamos imaginar aqui, que é bastante comum, corriqueiro, né? Um carro oficial. Ele está usando o carro oficial não para
não em serviço, mas ele está utilizando para ele. Ele pega aquele carro oficial, gasta gasolina, roda, por aí tem, né, tem um desgaste do automóvel, tem uma depreciação do automóvel, gasta gasolina. Tá? Então, assim, a gente vê um prejuízo aos cofres públicos em decorrência dessa utilização. Aí vem a questão, para testar seus conhecimentos, e fala o seguinte: em decorrência do uso desse automóvel público fora dos serviços, com gasolina, o agente público deu causa a prejuízo para a administração pública. E como ele deu causa a prejuízo à administração pública, esse ato dele se enquadra no tipo de improbidade previsto no artigo 10, ou seja, improbidade que causa prejuízo ao erário. Aí vão lá os desavisados e marca, certo. Só que não, né? Só que é errado. Eu vou te explicar por quê. É errado porque, ao utilizar o automóvel do setor público em finalidades particulares, ele usou para ele, né? Ele deixou de usar o dele. Então, o que ele obteve? Ele obteve um benefício financeiro, né? Ele obteve uma vantagem financeira, tá? Não é simplesmente que ele provocou um prejuízo ao erário. Ele até provocou prejuízo ao erário. Mas aí eu te falei no início da aula que sempre a gente enquadra na improbidade mais grave. E, no caso, a improbidade mais grave é o enriquecimento ilícito. De uma certa forma, ele teve uma vantagem patrimonial para ele, ele deixou de usar o automóvel dele, né? Obteve uma vantagem patrimonial para ele que configura o quê? Configura o enriquecimento ilícito, ok? Então, vamos dar mais uma paradinha para a nossa segunda questão, vamos lá? Segunda questão diz o seguinte: configuram atos de improbidade administrativa previstos na Lei nº 8429/92 aqueles que... Então, atos de improbidade previstos na Lei 8429, aqueles que causam prejuízo ao erário, geram danos ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, melhoram o patrimônio público e impedem o ingresso de grevista nos prédios públicos. Então, qual vai ser a resposta? Vamos ver se você vai acertar. A resposta certa é a resposta A, tá? Por quê? Porque a lei de improbidade administrativa, ela só prevê 3 causas, né, de tipos de improbidade, ok? Então, nessas causas não entram o dano ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, não entram a melhora ao patrimônio e nem entram que impedem o ingresso de grevistas nos prédios públicos, tá? Então, o único ato aí, o único tipo de conduta prevista na Lei 8429 é a que causa prejuízo ao erário, ok? Tá certo? Então, cuidado com isso aí. Embora essas alternativas possam confundir, a lei já determinou que os atos de improbidade são esses. Ela determinou que o tipo deles são esses. Ela só deixa em aberto qual é a conduta que vai provocar um enriquecimento ilícito, um prejuízo ao erário e uma lesão aos princípios da administração pública, tá certo? Então, como eu estava te falando, você vai identificar facilmente quando a improbidade é a que causa prejuízo ao erário por esses verbos. São verbos na voz ativa, são imperativos. Então, são receber, perceber vantagem econômica. Sempre você está vendo aí que o servidor está recebendo para ele alguma vantagem em decorrência das atribuições. Não é simplesmente o prejuízo ao erário, é mais do que isso. Além de prejudicar o erário, né? Deixa eu só esclarecer aqui, erário e patrimônio público significam a mesma coisa, tá? É o patrimônio público, o erário. Então, não é simplesmente provocar o prejuízo ao erário, mas obter ainda vantagem ilícita para ele, ok? Vamos continuar aqui. A gente vê receber vantagem econômica de qualquer natureza. Tem um dispositivo aqui que eu grifei, porque eu tenho uma observação muito importante para te fazer sobre ele, tá? Anote aí e faça suas anotações. É o inciso 9 do artigo 9º. Esse inciso diz o quê? Vamos aqui. Perceber vantagem econômica para intermediar a liberação ou aplicação de verba pública de qualquer natureza, tá? Então, perceber vantagem econômica para intermediar a liberação ou aplicação de verba pública de qualquer natureza. Então, eu ouço muito, né? Muita gente me pergunta o seguinte: professor, e a atividade do lobista? E a atividade do lobista, né? O lobby é uma atuação na esfera administrativa que tem algum preconceito sobre ela, mas quem é da área, o mesmo até quem não é, deve ter acompanhado na TV que tem todo um movimento para regulamentar, né, a atividade do lobista.
que é o lobista, né? Esse nome até ele gera um preconceito, porque o nome, o técnico correto, é agente de relações governamentais, certo? Então, o que faz o agente de relações governamentais, que sempre foi conhecido como lobista? Ele defende interesses perante autoridades, ok? Então, isso vem sendo cada vez mais considerado uma atividade legítima, tá? Tanto essa atividade é legítima que ela recebeu uma regulamentação do Ministério do Trabalho, foi incluído no rol das profissões. Então, nada há de errado com a atividade do agente de relações governamentais. Então, o que é esse agente de relações governamentais? É um agente que representa setores da sociedade, né? Ele vai representar o setor farmacêutico, ele vai representar os setores das empregadas domésticas, poderia ser qualquer setor que ele vai representar junto a autoridades, né? Só do legislativo? Não, ele vai representar também no executivo, vai representar em toda a administração pública. Inclusive, há um projeto de lei, né, sobre a atividade do agente de relações governamentais, que está em apreciação no Congresso Nacional, mas que já tem uma negociação já adiantada sobre ele e que legitima de todas as formas, traz à luz essa atividade do agente de relações governamentais. Então, não dá para levar esse dispositivo ao pé da letra e dizer que é uma atividade ilícita de improbidade administrativa. Vamos voltar nele lá de novo. Diz o seguinte: perceber vantagem econômica para intermediar a liberação ou aplicação de verba pública de qualquer natureza, tá? Então, vamos supor que o agente de relações governamentais, ele vá no Congresso, né? E aí ele esteja pleiteando ali, esteja batalhando com o grupo parlamentar, por exemplo, vamos aplicar uma verba, o Brasil necessita de melhor aplicação nesse setor aqui, no setor de agricultura, por exemplo, né? É só exemplo, gente. Tem ali um agente de relações governamentais que está trabalhando, né, que ele é pago, obviamente, ele recebe, né, para representar os interesses do setor agropecuário, né? E quando que ele vai estar inserido nesse inciso 9 do artigo 9? É quando ele começa a agir ilicitamente, tá? Quando ele começa a chegar lá, oferecer vantagem, né, para aquele agente, olha, se você batalhar aqui, aprovar essa lei, a gente vai financiar a sua campanha depois, ou vai receber uma quantidade de dinheiro, oferecer alguma vantagem econômica. Aí ele já parte para atividade ilícita. Enquanto ele está ali só argumentando, mostrando, participando das reuniões de comissão, ele está agindo licitamente, tá? E aí tem que tomar cuidado com isso, ele não se enquadraria, o objetivo da lei é para atividades ilícitas, não para atividades lícitas, tá? Então, apesar de todo o preconceito que sempre se revestiu, a atividade do agente de relações governamentais, ela passou a ser uma atividade reconhecida e está em vias de ser regulamentada, inclusive, pelo Congresso Nacional, ok? Então, essas condutas previstas no artigo 9, elas sempre têm esse caráter de auferir a vantagem, de conseguir a vantagem, de ter a vantagem, ok? A vantagem em decorrência das atribuições do cargo do servidor e vantagem ilícita, tá certo? Então, com essas observações, a gente vai agora para o segundo tipo de improbidade administrativa, que é a improbidade que causa lesão ao erário público, ok? Ou seja, causa lesão ao patrimônio público. Então, essa improbidade, a primeira observação, ela é por ação ou omissão também, né? Não necessariamente tem que ser uma ação que causa prejuízo ao erário, tá? E a diferença dela para os outros tipos de improbidade, ela é o único tipo de improbidade que admite a forma culposa. Aí, novamente, eu vou te bater na tecla da diferença entre culpa e dolo, ok? É mais fácil a gente trabalhar com exemplos, né? Com exemplos. Vamos imaginar que determinado servidor público, ele está dirigindo, né, um carro em missão oficial e aí ele, por um descuido, né, ele simplesmente bate o carro e aí a administração pública vai ter que consertar o carro, vai ter que pagar o prejuízo do outro condutor. Tem toda uma perda patrimonial envolvida aí, né? Só que ele fez isso pelo quê? Ele fez isso por um descuido, né? Então, a culpa é justamente isso, é a imperícia, a imprudência ou a negligência, né?
Nesse caso específico do agente, ele agiu por negligência, ele negligenciou um cuidado que ele deveria ter na hora de conduzir, não foi diligente e ele provocou um prejuízo, né? Um prejuízo ao erário. Então, isso aí poderia, né, em tese, ser enquadrado como ato que causa prejuízo ao erário e que é culposo, tá? Vamos imaginar que nesse mesmo exemplo, o servidor, ele vê um desafeto dele, está dirigindo o carro, né? Ele começa uma briga de trânsito e ele sabe o que ele faz? Ele joga o carro oficial em cima do outro. Ele simplesmente acelera ali, bate no outro carro que está na frente, né? Vai causar também todo o dano, né? Óbvio que ele vai descarregar a raiva dele, mas ele causou um dano ao erário, né? E esse dano dele, a gente pode falar que foi por imperícia, imprudência, negligência? Não, a gente não vai poder falar. Esse dano que ele causou foi intencional, ele teve total intenção de causar aquele dano, ele atirou o carro, né? O carro oficial, no carro particular, provocando dano. Então, aí a gente teria, né, a figura da improbidade por dolo, né? Dolosa, dano ao erário por dolo, vontade de causar aquele dolo, embora ele não tenha tido vantagem, né? Ele não tenha tido um enriquecimento ilícito. Ele causou um dolo ao erário, tá? A gente pode falar que ele feriu princípios da administração pública? Entendo que sim, a gente pode falar que ele feriu princípios da administração pública. Que princípios? Moralidade, né? Não é essa uma conduta que a gente espera de um servidor que está exercendo um munus público, está exercendo uma atividade pública, está dirigindo um carro oficial, ele está atingindo, né, a imagem do Estado ali, ele está agindo de forma totalmente reprovável. E a gente poderia também falar que ele está lesionando princípios da administração pública. Mas, como foi dito, né, a gente sempre enquadra o ato naquele ato que causa a improbidade mais grave, né? No caso, a lesão ao patrimônio público, ok? Continuando aqui, observações sobre atos que causam lesão. Então, no artigo 9, essas condutas que vêm listadas, elas são um rol meramente exemplificativo, tá? O que significa o rol meramente exemplificativo? Significa que outras condutas não previstas ali vão poder também causar um dano ao erário, tá? Não por isso a pessoa não vai sofrer, não pode vir a sofrer, né, as penalidades decorrentes da improbidade por lesão ao erário. Então, vamos ver como é que a gente diferencia isso aqui. Aqui está o seguinte: facilitar o concorrer para incorporação ao patrimônio particular de empresa pública. Então, que caso que a gente pode imaginar isso aí? A gente pode imaginar um descuido, né? O agente público tem a guarda daquele patrimônio, ele não cuidou, ele facilitou para que um particular, de alguma forma, se apropriasse daquele patrimônio público. E aí, com isso aí, ele incorre em improbidade administrativa, tá? Que conduta mais? Permitir ou concorrer para que pessoa física ou jurídica utilize bens, rendas. Nesse caso específico aqui, o que está acontecendo? Ele está permitindo que outra pessoa utilize bens públicos, tá? Lembra do exemplo que eu dei do carro, né, ou de servidores? Vamos supor que determinado servidor, ele simplesmente, um amigo dele liga, né? Ah, será que você podia me deixar sua secretária trabalhar lá no meu escritório, que eu estou com muito trabalho, sem secretária? E ele, para fazer bonito, não, tudo bem, eu permito, né? Então, o que ele está fazendo? Ele está permitindo que seja utilizado pessoas, né, ou seja, recursos da administração, né, recursos humanos, para atividades de finalidade privada. E com isso aí ele está tendo algum enriquecimento ilícito? Não está tendo, mas ele está permitindo que outra pessoa tenha uma vantagem. Então, aí ele está causando prejuízo ao erário, ok? Essas condutas, elas normalmente seguem esse norte. Ele causa um prejuízo, mas ele não tem um enriquecimento ilícito, tá certo? Eu vou te trazer aqui uma questão interessante, tem sido discutido no STJ, tá? É o seguinte: tem uma polêmica se, em determinados casos, o prejuízo já pode ser presumido, ok? O prejuízo já presumido. Então, já viu esse debate no STJ sobre a dispensa de licitação, a dispensa indevida de licitação, né? O agente público, ele dispensa a licitação indevidamente. E aí, em que caso vai se enquadrar essa atitude, né? Tem decisões do STJ dizendo o seguinte: nesse caso, como a administração deixou de fazer o procedimento licitatório,
deixou de obter a vantagem mais vantajosa, né, obter a proposta mais vantajosa, então o dano ao erário, né, o prejuízo ao erário, ele é presumido, mas teve outras decisões dizendo que não. No sentido de quê? De que o prejuízo ao erário ele tem que ser comprovado, não se pode presumir o prejuízo ao erário, ok? E por fim, teve decisão do Supremo Tribunal Federal, nesse sentido mais benéfico, dizendo que é o seguinte, que nem sempre, né, uma dispensa de licitação ela vai necessariamente ocasionar um prejuízo ao erário, ok? Então, essa questão é interessante, é bom que você fique atento, né, porque você pode se deparar com ela, né, em algum exame, alguma prova, ok? Seguindo aqui, então, tem um dispositivo aqui também que é interessante, né, que é parecido, os dispositivos são bastante parecidos, já te adianto que são bastante parecidos, eles se repetem. Isso pode dificultar ou pode facilitar, porque às vezes você acha mais difícil de tanto ser parecido, né? Ou você pode achar mais fácil justamente porque é parecido. Então, vamos lá. Tem o artigo 13, anota aí, que diz o seguinte: permitir e facilitar o concorrer para que terceiro se enriqueça ilicitamente, né? Então, é essa mesma hipótese. Você está permitindo, né? Está dentro do seu raio de atuação, você atuar para que o terceiro não tenha esse enriquecimento ilícito, mas você permite, facilita ou concorre. Então, nesse caso aí, também está configurado a improbidade administrativa que causa prejuízo ao erário. Tem o artigo 10A, que a gente tinha falado, que é permitir a aplicação, né, ou a manutenção de benefício fiscal, né, aquele benefício do imposto sobre serviço de qualquer natureza, com alíquota menor de que 2%. E aí, por fim, a gente vai ter a improbidade do artigo 11, que é a improbidade que atenta contra os princípios da administração pública. Eu vou te dar uma dica muito boa para você matar questões disso aí. Sempre que a improbidade não se enquadrar nem no enriquecimento ilícito, nem prejuízo ao erário, ela automaticamente vai se enquadrar como lesão aos princípios administrativos, ok? O exemplo, para você entender isso melhor, é o nepotismo. Nepotismo, ele não provoca enriquecimento ilícito, a princípio, né, e nem um prejuízo ao erário, mas ele fere o princípio da moralidade, ok? Então, com isso, vamos para mais uma questãozinha para a gente sedimentar o nosso conhecimento e tirar as nossas dúvidas. Vamos lá? Configura ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública. Perceber vantagem econômica para intermediar a liberação de verba pública de qualquer natureza. Letra A. Utilizar em obra particular máquinas de propriedade de entidades da administração pública indireta estadual. A C. Frustrar a licitude de processo seletivo para a celebração de parcerias com entidades sem fins lucrativos. É a C. A D. Deixar de prestar contas quando esteja obrigado a fazê-lo. Vamos lá, então, vamos ver se você acerta. E a resposta certa é a D. Então, vamos entender por quê. A letra A fala em perceber vantagem econômica para intermediar a liberação de verba pública. Então, aqui o que acontece? Esse perceber vantagem, ele pressupõe que você está tendo um enriquecimento ilícito, você está tendo vantagem econômica fora das que você tem direito legalmente, ok? Então, esse ato aqui é um ato que acarreta, né, é um ato que provoca o enriquecimento ilícito do agente público. A letra B. Utilizar em obra pública máquinas de propriedade de entidades da administração pública indireta estadual. Não importa se a administração pública é direta ou indireta, você está utilizando em obra particular máquinas de propriedade de entidades públicas. Então, você está tendo uma vantagem também, você está tendo um enriquecimento ilícito com essa atitude, ok? A letra C, frustrar a licitude de processo seletivo para a celebração de parcerias com entidades sem fins lucrativos. Aí a gente entraria na improbidade que causa prejuízo ao erário, né? Frustrar a licitude de processo seletivo, ok? E, por fim, a letra D, deixar de prestar contas quando esteja obrigado a fazê-lo. Até por uma questão residual, como esse deixar de prestar contas não provoca enriquecimento ilícito e nem provoca um prejuízo ao erário, então, residualmente, ele vai ser um ato que atenta contra os princípios da administração pública. Então, você gostou dessa dica? É uma dica que é importante e pode facilitar a sua vida na hora de você resolver questões.
porque realmente a gente leva um tempo até saber diferenciar, até memorizar mesmo esses dispositivos e saber que atitude configura cada um dos tipos de improbidade, ok? Previstos na lei 8429. Então, a partir daí, a gente parte para os atos previstos no artigo 11 da Lei 8429/92, que trata justamente da improbidade que lesiona princípios da administração pública, ok? Então, esses atos, como foi dito antes, são atos que prevêem penalidades mais brandas, embora qualquer ato de improbidade ele seja grave, né? Ele é grave e pressupõe já a culpa grave, né? Como a gente disse, o STJ espera que para configurar uma improbidade administrativa haja uma culpa grave, ok? Mas a lesão a princípios da administração, como ela não se insere nem no enriquecimento ilícito, nem no ato que causa prejuízo ao erário, ela vai ter uma penalidade mais branda. Aí, algumas observações sobre essa conduta. Ela só pode ser de natureza dolosa, ok? O único ato que admite a natureza culposa são as condutas previstas no artigo 10. Então, vamos lá. As do artigo 11, né, elas só são previstas na modalidade dolosa, embora se admita também por ação ou omissão, ok? Então, vamos ver que tipo de conduta são essas? Vamos lá. Então, atos que atentam contra os princípios da administração pública, ok? Que princípios da administração pública são esses? São só aqueles do artigo 37? Legalidade, moralidade, impessoalidade, publicidade, eficiência, os conhecidos como LIMP, né, pelo mnemônico aí que os concurseiros conhecem? Não, né? Há vários outros princípios da administração pública. Às vezes, tem princípio, inclusive, que não é explícito, mas é implícito. Né? Tem princípios previstos também na lei do processo administrativo. Não necessariamente tem que ser princípios ali constante do artigo 37, ok? Então, qualquer lesão a princípios administrativos que a administração está sujeita vai ocasionar, né, pode vir a ocasionar uma improbidade baseada no artigo 11, ok? Tanto faz se seja ação ou omissão. Vamos ver aqui que condutas são previstas para esse tipo de improbidade. Então, praticar ato visando fim proibido em lei ou regulamento, retardar ou deixar de praticar indevidamente ato de ofício, deixar de cumprir requisitos de acessibilidade. Esse dispositivo muito importante, previsto no inciso 5 do artigo 11, é frustrar a licitude de concurso público, ok? Presta bem atenção numa coisa, frustrar a licitude de processo licitatório, ele gera, via de regra, o prejuízo ao erário, que é mais grave, previsto no artigo 10, tá? Já frustrar a licitude de concurso público, ele é um ato que atenta contra os princípios da administração pública, ok? Diferença aí importante. Então, frustrou licitude de processo licitatório, mais grave, né? Prejuízo ao erário. Frustrou o concurso público, vai ser ato que atenta contra a administração pública. E aí isso gera um pouco de dúvida, de perplexidade, né? Muita gente vai pensar assim, nossa, mas como assim? Se tem uma frustração da licitude de um concurso público, significa que tem um prejuízo para a administração pública. Depende, pode ter, pode não ter. Pode ser que a licitude desse concurso público gerou realmente um prejuízo para a administração pública, né? Pode ser que não. Então, assim, a dica se a questão não deixa claro que causou um prejuízo para a administração pública ou que o agente obteve uma vantagem indevida com esse ato de frustrar o concurso público, não se pode, então, dizer que está inserido em outro dispositivo. A princípio, frustrar o concurso público está inserido nos atos que atentam contra os princípios da administração pública, ok? Vamos ver aqui que observação mais importante. Então, vamos imaginar que uma frustração a um concurso público se deu porque aquele agente obteve uma vantagem indevida. E aí? Né? Já vi casos assim na justiça também, que aquele agente obteve um valor, né? Ah, vou ter um valor aqui, vou reservar uma determinada vaga para você. Então, ele frustrou o objetivo do concurso público, que é de quê? Que é de selecionar, né? Selecionar, além de dar oportunidade igual para os interessados, selecionar
supostamente a pessoa mais preparada para exercer aquele cargo, né? Então, ele recebeu um valor para isso, né? Se ele recebe um valor para isso, né? E a questão deixa claro isso, o que acontece? Ele vai está inserido não no artigo 11, mas no artigo 9, porque ele obteve um enriquecimento ilícito por uma atuação ilícita em prejuízo da administração pública, ok? Então, fica de olho aí. Então, o conselho que eu te dou quanto a essas condutas é ler a lei seca, né? Não há como escapar disso, você tem que ler obedecendo uma determinada lógica, mas ler é imprescindível, tem que ler a lei para entender. Com o tempo, quando você vai ficando mais treinado, você consegue separar, né, divisar diferenças sem nenhum problema. Então, é um processo, né, que exige um pouquinho de paciência. E então, te agradeço pela nossa aula de hoje, fiquei muito feliz de estar aqui falando sobre as condutas que constituem improbidade administrativa. É um ponto sempre muito cobrado, muito importante. Então, quero te convidar para a nossa próxima aula, que vai falar sobre as sanções de improbidade e de antemão te agradecer. Muito obrigada. Ficou com dúvidas? Então mande um e-mail para saberdireito@stf.jus.br ou entre em contato pelo nosso WhatsApp. Você também pode estudar pela internet. Basta acessar o site tvjustiça.jus.br ou rever as aulas no canal da TV Justiça no YouTube, TV Justiça Oficial.